Olá, irmãos, graça e paz. Quero falar um pouco com vocês nessa devocional a respeito do livro de Salmos. João Calvino dizia que os Salmos são a anatomia de todas as partes da alma humana. Isso porque não existe nenhuma emoção, nenhum sentimento que a nossa alma tenha já experimentado que não esteja descrita no livro dos Salmos. Então o Espírito Santo se utiliza da experiência de outros homens de Deus que viveram no passado para nos mostrar como nós devemos lidar com as situações de dificuldade, de desespero, de desconfiança, de falta de fé, de angústia e até mesmo também dos sentimentos bons, como expressar louvor, gratidão a Deus, como adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, exaltar o nome dele, os nossos momentos também de confiança no Senhor, de alegria, de bem-aventurança, de felicidade. Os salmos, então, eles representam como um espelho da nossa alma, demonstrando todos os sentimentos, as vontades, as volições e as expressões de todos os seres humanos. E então, eles nos ajudam a colocarmos os sentimentos e a nossa vida diante do Senhor, seguindo então as instruções de Deus e fazendo com que o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma esteja tranquila e quieta diante de um Deus que é todo-poderoso. E pensando nessas coisas, nós precisamos lembrar também que o livro de Salmos foi escrito originalmente em 5 livros diferentes. E todos os livros terminam com uma doxologia, que quer dizer uma expressão de adoração a Deus diante das realidades bíblicas e diante da revelação de quem é o nosso Deus. Os 5 livros terminam com uma glorificação, uma exaltação ao nome de Deus, mostrando que o livro quer nos levar a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor e colocar as nossas expressões, os nossos sentimentos e as nossas devoções diante da presença de Deus. E é por isso que eu quero compartilhar nessa nossa devocional o Salmo de número 1, o primeiro salmo de todos, porque ele é a introdução a todo o livro de Salmos. Ele é a introdução ao livro das poesias, ao livro dos cânticos, a introdução ao saltério. E ele apresenta qual é o conteúdo que será descrito no livro de Salmos. E eu quero ler com você, então, Salmo de número 1, do versículo 1 até o 6, o salmo inteiro. Diz assim na palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor nos instrua pela Tua palavra. Ó Deus, nos ajude a olhar as verdades da Sua palavra e sermos transformados por aquilo que ela diz a respeito de nós, a respeito das realidades eternas, a respeito de quem o Senhor é. Ó Espírito Santo de Deus, ilumine as nossas mentes e abre os olhos do nosso coração, para que vejamos a Sua palavra, que é viva e eficaz, e aprendamos da parte do Senhor como viver para a Sua glória. É o que eu te peço,
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse Salmo de número 1, ele começa dividindo a humanidade em dois grupos. É interessante porque nós costumamos dividir a humanidade de diversas maneiras. Entre negros e brancos, pobres e ricos, entre os intelectuais e os ignorantes, entre os brasileiros e os estrangeiros, até na política as divisões de direita, de esquerda, pessoas que pensam de uma determinada maneira e pessoas de outra, e até na igreja também nós temos a divisão de várias categorias de pessoas. Mas o Salmo de número 1, ele separa a humanidade em apenas dois grupos: os justos e os ímpios, aqueles que andam no caminho do Senhor e aqueles que andam desagradando a Deus em sua impiedade e na sua iniquidade. E a grande realidade do livro dos Salmos, em primeiro lugar, então, é que somente os justos podem louvar a Deus. Somente os justos podem entrar no santuário e prestar adoração ao Senhor. Somente os bem-aventurados, os justos, podem caminhar na presença do Senhor e estar diante de Deus. E então o Salmo começa, em primeiro lugar, mostrando o justo e descrevendo ele pelo que ele evita. Olha comigo, o versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que a gente vê aqui, irmãos, é a progressividade do pecado. Reparem que os verbos vão progredindo de um menor compromisso a um maior compromisso com o pecador. Primeiro ele fala não anda, depois não se detém, e em terceiro lugar não se assenta. É a progressividade do pecado e do estado de pecaminosidade do homem. E aí isso me faz lembrar uma frase do puritano chamado John Owen, e ele diz: conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. E John Owen também diz que a causa principal para o nosso esfriamento espiritual são os pecados acariciados, escondidos no sótão do coração. E por que o Salmo começa descrevendo justamente aquilo que a gente não deve fazer e mostrando o caminho dos ímpios? Porque nós, seres humanos, somos facilmente influenciados. Nós temos a tendência de ser influenciados por diversas coisas. Então o foco aqui é com as influências. E a primeira lição para nós é: se você quer ser um bem-aventurado, se você quer caminhar como um justo, tome cuidado com as influências. Tome cuidado com aquilo que tem influenciado a sua vida, especialmente nesse tempo de quarentena, onde nós estamos vivendo isolamento social e nós temos à nossa disposição todo tipo de conteúdo pela internet. Cuidado com o que você tem influenciado a sua alma, abastecido o seu coração, preenchido a sua mente. Tome cuidado com as rodas de escarnecedores no mundo virtual, porque elas podem contaminar a sua pureza, podem contaminar a sua vida espiritual. O justo não anda no caminho da iniquidade, o justo se afasta, o justo não se assenta. Então o texto agora começa a nos mostrar o que o justo faz. E aqui a lição é que não dá para vencer o mal e a influência do mal sem uma influência maior do bem. O versículo de número 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o você trocar um prazer menor por um prazer maior. É você trocar as coisas que parecem te satisfazer, parecem te dar prazer, mas que o fim delas te leva à morte espiritual, te leva para longe da presença de Deus. Alimente então a sua alma com o maior prazer de todos,
que é se deleitar na palavra do Senhor, que é meditar nas Escrituras de dia e de noite, é estar diante do santo livro com o seu coração derramado em oração, em jejum, em confissão de pecados, para que a vida espiritual preencha você, a vida espiritual tome todo o seu ser, porque a única esperança contra os prazeres do mundo são os prazeres da palavra de Deus. E chama a sua atenção aqui para a palavra lei que quer dizer aqui Torá. E Torá significa, na linguagem bíblica, instrução. Então, meditar na lei do Senhor é você preencher a sua vida com as instruções que vêm da parte do Senhor. E no versículo de número 3, então, ele vai dar a descrição da vitória pelo prazer. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Repare que ele é plantado por Deus, junto à fonte da vida. É uma questão de sobrevivência, é estar plantado em um lugar onde a vida flui e onde a vida te preenche para que você possa nutrir a sua alma com aquilo que é justo, verdadeiro e bom. Mas esse sistema, irmãos, não é um sistema automático. É preciso dar atenção à lei de Deus. É preciso meditar na lei de Deus. É preciso se colocar diante do livro, ler a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, colocar o seu coração derramado diante do Senhor. E a partir então do prazer na palavra, a partir então do prazer no livro dos Salmos, colocando as suas expressões, as suas emoções, as suas angústias, as suas lutas diante do Senhor junto com os Salmos, a partir daí ocorrem então as outras mudanças. Você vai passar a frutificar no momento correto. A frutificação virá se você estiver junto à corrente de águas, se os rios de vida do Senhor fluírem na sua vida e no seu coração, você será de fato, como o texto descreve, alguém bem-aventurado. Tome cuidado, irmãos, com aquilo que tem preenchido a sua vida. Tome cuidado com aquilo que você anda assistindo, com aquilo que você anda lendo. Tome cuidado para não dar atenção demais para as coisas que não vão te satisfazer, que vão te dar apenas um prazer momentâneo e temporal, mas que logo irá passar e você se sentirá vazio e longe da presença de Deus. Dê significado à meditação na palavra, à oração e à vida com Deus. E agora, do versículo 4 ao 6, o Salmo então descreve a destruição dos ímpios. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em contraste com a árvore frondosa plantada junto aos ribeiros de água corrente, nós vemos a palha, que é uma demonstração da natureza morta. É algo que logo será disperso, logo será extirpado. Aqui nós temos então a doutrina do inferno, que é uma doutrina bíblica, uma doutrina pregada pelos profetas e também pregada pelo próprio Senhor Jesus e pelos apóstolos. O final daqueles que não têm Cristo Jesus como seu Senhor é um final de destruição e morte eterna. O caminho deles é o lugar aonde eles irão sofrer eternamente. O caminho deles perecerá e eles não prevalecerão no dia do juízo. Agora, nós precisamos entender que esse salmo fala a respeito de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, que não há um justo sequer, não há um sequer que faça o bem, que busque a Deus.
Todos se extraviaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos são ímpios sem Jesus Cristo. E é por isso que nós só podemos nos tornar do primeiro grupo, o grupo dos justos, se nós recorrermos à justiça do Filho de Deus, à justiça do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único justo que andou por essa terra. Ele é o único justo que pode nos representar diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que não pode contemplar o mal. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o único que pode nos fazer prevalecer no dia do juízo. E somente através dele é que nós somos transportados do reino das trevas, do caminho dos ímpios, para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. O livro dos Salmos começa nos chamando para entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque em nós mesmos não há justiça. Se nós recorrermos ao nosso próprio coração, à nossa própria vida, nós estaremos destruídos. Porque até as nossas melhores obras são trapos de imundícia diante de um Deus que é santo, santo, santo. Eu te convido a recorrer à justiça do Senhor Jesus Cristo, colocando a sua alma, a sua vida diante da cruz do Calvário, porque eu e você, sem Jesus Cristo, nunca poderemos ser bem-aventurados, nunca poderemos ser justos, nunca poderemos andar no caminho do Senhor. E é por isso que nós devemos recorrer e nos agarrarmos à justiça do Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz infame entregou a sua vida, abriu os seus braços e verteu o seu sangue em favor daqueles que iriam crer no seu nome. E é somente através dele, é somente através de Jesus Cristo, é que nós também podemos frutificar no tempo correto. João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ó irmãos queridos, que possamos usufruir do livro de Salmos, dos 150 Salmos, para adorarmos ao Senhor, para exaltarmos o nome do Senhor, para que a nossa vida seja uma vida de adoração e de glorificação ao Senhor, e para que nos momentos de angústia, de tribulação e de dor, nós possamos ter com quem conversar e uma maneira correta de expressarmos a nossa alma diante de um Deus que ouve as nossas orações. E recorrermos assim à justiça do Filho de Deus, que morreu por pecadores como nós, e que hoje diz a todos: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã que me ouve, a ter um tempo de oração agora no final, e aproveitar para colocar diante do Senhor a sua vida, suas angústias, suas dificuldades e também as suas gratidões por aquilo que o Senhor tem feito. Mas além disso, também para que você possa mais uma vez declarar ao Senhor que em nós mesmos não há nenhuma justiça e nós precisamos sim do Filho de Deus, o justo, o perfeito, que morreu a morte que era nossa, para que hoje nós possamos viver a sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Deus querido, santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo livro de Salmos. Obrigado porque neste livro nós encontramos consolo, conforto, encorajamento para as dificuldades que estão diante de nós. Ó Deus, nos ajude a meditar na sua lei de dia e de noite. Nos ajude, ó Deus, a ter um coração quebrantado na sua presença, para que nós possamos orar de forma transparente, confessando nossos pecados, confessando a nossa fragilidade. Ó Deus, perdoa os pecados que nós guardamos no nosso coração e nos purifica para uma vida plena. Ó Deus bendito, que a nossa alma encontre forças na Tua palavra nessa hora. Que Teu Santo Espírito venha preencher o nosso coração,
Nos dá intrepidez para viver a vida cristã de maneira justa. E que o Senhor guie os nossos passos, para que sejamos uma bênção para todas as famílias que estão próximas a nós. Ó Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo nesse momento de tribulação. E que nós possamos recorrer à justiça do Filho de Deus, aquele que se entregou como ovelha muda ao matadouro, abriu seus braços naquela cruz por nós, e foi crucificado e entregue e morreu a nossa morte. Ó Deus, diante dessa justiça, a justiça do Filho de Deus, é que nós nos colocamos na sua presença. Obrigado, Senhor. Tu és bom, tu és perfeito, tu és maravilhoso, grandioso em todas as suas obras. Tu és poderoso, tu és majestoso, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Ó Deus bendito, obrigado pela sua palavra, que é tão viva, tão verdadeira. São palavras de vida eterna para o nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E o meu desejo para cada um de nós é que tenhamos apreço pela lei do Senhor, pelo livro de Salmos e especialmente pela presença de Deus. Deus abençoe a todos.